A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 310 do nosso podcast. Leremos 2 Macabeus, capítulo 13 e Provérbios, capítulo 25, dos versículos 15 a 17. 2 Macabeus, capítulo 13. No ano 149, chegou aos homens de Judas a notícia de que Antíoco Eupátor estava vindo contra a Judéia à frente de uma multidão, e que Lísias, seu tutor e primeiro-ministro, vinha com ele, dispondo ambos de um exército grego de 110.000 soldados, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes e ainda 300 carros armados de foices. A eles veio juntar-se Menelau, o qual com muita dissimulação pôs-se a aconselhar Antíoco. Isto, porém, não pela salvação de sua pátria, mas esperando conseguir os principado. Entretanto, o rei dos reis excitou contra o criminoso a aversão de Antíoco, quando Lísias mostrou que era Menelau o causador de todas as desgraças. Por isso o rei mandou que o conduzissem até Bereia, e lá o matassem, segundo o costume do lugar. Havia ali uma torre de 50 côvados de altura, cheia de cinza, provida de um instrumento giratório que de ambos os lados fazia precipitar na cinza. É ali que fazem subir o culpado de roubo sacrílego ou de alguns outros crimes mais graves, e dali o precipitam para a morte. Desse modo veio a morrer esse prevaricador da lei, Menelau, sem receber nem mesmo a terra da sepultura. Isso era muito justo, pois ele havia cometido muitos pecados contra o altar, cujo fogo e cinza são puros, e foi na cinza que ele encontrou a morte. O rei, tomado de sentimentos bárbaros, aproximava-se com a intenção de fazer os judeus verem coisas ainda piores que as acontecidas no tempo de seu pai. Ao saber disso, Judas conclamou o povo a invocar o Senhor dia e noite, para que, como das outras vezes, também agora viesse em seu socorro. Eles estavam correndo o perigo de serem privados da lei,
da pátria e do templo sagrado. Que o Senhor, porém, não permitisse que seu povo, mal começando a recobrar o alento, se tornasse presa de nações blasfemas. Todos unanimamente o fizeram, suplicando ao Senhor misericordioso ao longo de 3 dias, com lamentos, jejuns e prostrações. Depois, encorajando-os, Judas disse que eles deviam manter-se preparados. Ele, porém, tendo-se reunido à parte com os anciãos, resolveu sair para a luta, entregando a causa ao auxílio de Deus, sem esperar que o exército do rei invadisse a Judéia e acabasse tomando a cidade. Por isso, confiando o resultado ao Criador do mundo, exortou seus companheiros a lutarem valentemente até a morte pelas leis, pelo templo, pela cidade, pela pátria, pelas instituições. Em seguida, acampou perto de Modim. À noite, tendo combinado com os companheiros a senha Vitória de Deus, Judas atacou o acampamento inimigo, investindo contra a tenda real. Ele, com alguns jovens escolhidos entre os mais valentes. Matou cerca de 2.000 homens e abateu o maior dos elefantes, junto com um soldado que estava na guarita em cima. Enfim, tendo enchido o acampamento de terror e confusão, retiraram-se bem-sucedidos. Já começando a raiar o dia, a façanha estava feita, graças à ajuda do Senhor para com Judas. O rei, tendo provado assim a audácia dos judeus, tentou com estratagemas apoderar-se das posições deles. Avançou contra Bet-sur, poderosa fortaleza dos judeus, mas era repelido, derrubado e enfraquecido. Entretanto, Judas providenciava todo o necessário aos que estavam na fortaleza. Um certo Rôdoco, porém, pertencente ao exército judeu, estava passando os segredos para os inimigos. Ele foi descoberto, preso e encarcerado. Pela segunda vez, o rei fez uma proposta aos que estavam em Bet-sur. Ofereceu a paz, aceitou suas condições, retirou-se. Teve ainda um embate com os soldados de Judas, mas levou a pior. Quando então soube que Filipe, deixado à frente dos negócios do reino em Antioquia, havia se rebelado, ficou desnorteado. Entrou em negociações com os judeus, concordou com as condições deles e prestou juramento sobre todas as cláusulas que eram justas. Reconciliado, chegou a oferecer um sacrifício, honrou o templo e demonstrou benevolência para com o lugar santo. Deu audiência ao Macabeu e deixou Hegemônides como governador da região que vai de Ptolemaida até a terra dos Gerrênios. Em seguida foi para Ptolemaida. Os habitantes da cidade andavam manifestando o seu descontentamento por causa dos tratados de amizade com os judeus e queriam, sumamente irritados, anular os acordos. Foi quando Lísias subiu à frente do tribunal, expôs as razões convincentemente, persuadiu, acalmou, conseguiu tranquilizá-los e voltou para Antioquia. Assim se passou o que diz respeito ao rei, na sua vinda e na sua retirada. Provérbios 25, dos versículos 15 a 17. Pela paciência abranda-se o príncipe, como a língua suave quebra os ossos. Encontraste mel? Come o que te basta, para que saturado não venhas a vomitá-lo. Afasta o pé da casa do teu vizinho, para que saturado de ti não venha a detestar-te. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Nós estamos acompanhando a leitura continuada da Bíblia em um ano.
Hoje ouvimos a leitura do capítulo 13 do segundo livro dos Macabeus e 3 versículos do capítulo 25 do livro dos Provérbios. O capítulo 13 do segundo livro dos Macabeus continua relatando situações de conflitos e combates entre o povo judeu e os povos pagãos. Por parte do povo judeu é sempre Judas Macabeu que comanda o exército contra os inimigos. No entanto, o que aparece de forma bastante clara nesses relatos é que há sempre referência à confiança em Deus, manifestada através de orações, lamentos, jejuns e prostrações. Assim, Judas, confiando o resultado das batalhas ao Criador do mundo, exortava os companheiros a lutarem valentemente até a morte pelas leis, pelo templo, pela cidade, pela pátria, pelas instituições. Diante de tudo isso, tendo presente este pano de fundo, especialmente no segundo livro dos Macabeus, aparece com clareza uma teologia da história, uma vez que todos os eventos colaboram para realizar o plano de Deus na história. E mesmo as derrotas e perseguições dos judeus são um meio do qual Deus se serve para ajudá-los a aperfeiçoar o seu caminho sem demora. O objetivo principal de todos estes relatos é o de agradar e edificar, narrando a guerra de libertação comandada por Judas Macabeu, sustentada por aparições celestiais e vencida graças à intervenção divina. A própria perseguição aos judeus é interpretada dentro da ótica da misericórdia de Deus, que corrigia o seu povo antes que a medida do pecado ficasse repleta. Os relatos visam, sobretudo, destacar a sorte do templo, centro da vida religiosa, segundo a lei, objeto do ódio dos gentios. Há, pois, em todo o relato o destaque do zelo por parte dos macabeus, principalmente Judas, pelas coisas de Deus. A profanação do templo por parte dos pagãos representou para o povo, especialmente para os seus chefes, uma afronta. É preciso devolver o espaço sagrado do templo para a sua devida finalidade, que é o culto e a oração. A lição que nós podemos tirar desses relatos é um convite a que nos comprometamos cada vez mais com as coisas de Deus, manifestando grande zelo e cuidado. O respeito para com Deus exige que saibamos valorizar não só o espaço físico, onde deve reinar a ordem, o capricho, a limpeza e o silêncio, mas também que o nosso coração esteja totalmente livre de qualquer coisa que possa prejudicar a nossa relação para com Deus. O zelo supõe o cuidado com as coisas de Deus, sem cair em extremos, como, por exemplo, o extremo rigorismo que facilmente descamba para detalhes sem importância, bem como o extremo laxismo, que desconhece qualquer consideração para com aquilo que merece atenção e cuidado. O mesmo pensamento de apelo ao equilíbrio aparece nos versículos lidos do livro dos Provérbios, quando fala a respeito da moderação, isto é, deve-se evitar o exagero. E assim, no versículo 16 do capítulo 25, que foi lido, nós temos o seguinte conselho: encontraste mel, come o que te basta, para que saturado não venhas a vomitá-lo. Portanto, acima de tudo, o que se pede é o equilíbrio. Para isso, é necessário cultivar a virtude da temperança, que coloca as coisas no seu devido lugar. É preciso evitar o exagero,
Como consequência, é necessário cultivar a disciplina no uso dos bens para evitar que o nosso coração, cuja tendência é a de usufruir das situações que nos causam prazer, moderando os nossos impulsos. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!